Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Firecast, esse é o Firecast 06. Antes de iniciar aqui a entrevista, eu queria fazer um pedido muito especial para vocês se inscreverem no canal, né, curtirem, ativar o sininho e também deixar aqui seu comentário, que é muito importante para a gente, porque a gente entende as pautas das próximas entrevistas, tá bom? Então, faço esse pedido a vocês e hoje vou estar dando início aqui a mais um entrevistado. Com muita felicidade eu estou recebendo aqui meu grande amigo Nério. Foi um professor para mim aí, Nério. Nério, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado, né? Uma satisfação grande, né? Estar aqui presente. E vamos lá, vamos desenvolver. Show de bola, Nério. Gente, eu já falei do Nério em pelo menos 2 vídeos, né? Um, acho, não sei se eu citei o nome dele, mas eu estava falando de algum procedimento que a gente passou. Nesses 10 anos aí que eu trabalho na área, vou fazer 11 agora em outubro. Uma parte aí chega de 3,5, 4 anos passei com o Nério na brigada. E ali eu aprendi bastante com o Nério. O dia que eu entrevistei aqui o seu Magno, eu falei sobre uma Honda, que eu melhorei a minha Honda depois de fazer uma Honda com o Nério. Então, tô enchendo muito a bola, hein, Nério? É assim mesmo que se faz. É o mais antigo. Nélio, muito obrigado por você estar aqui, né? Para mim, eu fico muito feliz de poder trazer amigos meus, né? Que eu fiz amizade em bastantes lugares que eu trabalhei, e um deles foi você, né? E você foi um cara muito, para mim, muito como referência mesmo da pessoa que trabalha bem, né? A pessoa que eu ouço bem. É muito legal quando a gente ouve assim, pô, cara, tem um bombeiro aí muito bom. Enche a bola do cara, né? Mas fazia jus sim, porque não era à toa também que dali, desde aquela época, você já era um dos mais antigos, ou o mais antigo ali. E a ideia hoje, né, e a ideia desse podcast é a gente poder trazer a experiência do convidado em prol dos novos bombeiros que estão se formando e às vezes até dos antigos que talvez ainda não trabalham da melhor forma. E muitas das vezes não é nem por culpa só dele, é porque ele acaba não tendo uma referência, né? Às vezes o bombeiro que trabalha com ele sabe menos que ele, né? Então a ideia desse podcast é trazer pessoas com experiência igual a você para poder estar passando para o pessoal, tá? Nélio, vamos lá. Me fala um pouquinho de você, como que você conheceu a profissão de bombeiro civil, o que te chamou a atenção, conta pro pessoal aí. No início, né? Como todo mundo desempregado, né? A gente procura uma profissão, né? E nesse período eu estava também desempregado, né? E vinha na rua passando, via os bombeiros civis nos prédios, né? E pensava que era tudo a mesma coisa, bombeiro civil e bombeiro militar. Até um dia, né, que eu fui, perguntei a essa pessoa, um bombeiro, né, civil, e ele falou, pô, cara, nós somos bombeiros civis, né? A nossa seleção é feita lá no Corpo de Bombeiro, né? Eu sou da época do antigo, né? Quando eu ia lá no bombeiro fazer a Guadalupe, né? Guadalupe, isso, logo após mudou para a SEDEC 31, que agora é as empresas, né? E eu perguntei para ele como é que faria, como é que ia conseguir fazer em relação a esse quadro. Aí ele, poxa, cara, vai lá no bombeiro, faz a inscrição e você tenta, faz um curso preparatório, né? E eu fui em busca disso aí, né? Procurei, pesquisei, não saía nem em jornal em relação a curso de bombeiro civil, não tinha. Não era divulgado, né? Nada divulgado, só fechado mesmo, só quem trabalhava na área que sabia que existia esse preparatório lá. Peguei esse bizu com um colega, né? E me inscrevi no preparatório de 3 meses antes de fazer a prova lá no Corpo de Bombeiro. Fiz 3 meses de curso, né? Eu vi muito, li, reli, até, né, passar na prova. 10 mil e poucos candidatos na época, né? Quando eu fiz a minha inscrição. E naquela época eu fui em primeiro lugar. Caramba, em 10 mil e poucos cara. candidatos, né? Assim, eu fiquei todo contente, porque na turma era um bombeiro militar que dava instrução e ele já sabia que eu tinha tirado o primeiro lugar, mas só que ele não falou. Quando os alunos foram lá olhar a lista, né, quem foi que tirou primeiro, aí ele falou, pô, é um bombeiro da turma. Eu falei, caramba, eu sabia que tinha feito uma prova bem, né, mas eu não sabia que seria eu o primeiro colocado. Quando ele falou, ó, o bombeiro que tirou o primeiro colocado, no bombeiro desse mês foi o Nélio. Aí eu falei, Caraca, que aí legal, eu hein, falei, Nélio? caramba, cara.
muito interessante, né? E Aí, é uma satisfação, né, pô? porque pro curso, os alunos que estavam vindo também, né? Falou, caramba, muito, muito interessante, né? Daí, né, fiz o curso, tirei em primeiro lugar, fiz a prova a teórica, né? E depois fiz a prática também, concluindo bem. E, cara, só agradecer, cara, só agradecer. Como o meu caminho foi em 2016. Comecei em 2016 e tenho 16 já anos de profissão já nessa área. Caraca, bacana. Legal, né, Hélio? E interessante, o pessoal da agora não sabe como é que era antigamente, né? É verdade. Era totalmente diferente, né? A Cidade 31, que a gente tem várias críticas, mas ela veio para melhorar também isso, né? Aí. Se ainda não é o ideal, que seria talvez as NBRs e tudo mais, Isso aí. mas já naquele período ela melhorou, né? Melhorou bastante. Ô Nélio, e aí conta um pouquinho mas qual era a visão? Você falou que você não sabia que tinha bombeiro civil, né? Pra você era só bombeiro militar. Igual pra mim também, eu não sabia que existia. Eu achava que aquele cara do shopping era um bombeiro militar. Né? Mas você já tinha uma vontade Você já tinha um encantamento assim pela profissão de bombeiro? Já era algo que te encantava já? Sim, no caso, a minha família geralmente é toda da área da saúde, né? No caso, minha mãe é aposentada da área de saúde, né? Minha irmã também é técnica, né? E eu que era eu sou técnico em processamento de dados. Aí eu não sou muito dessa área da área de saúde. Eu falei, pô, aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei, caraca, que legal. Né? Também trabalho com primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, além de resgate, né? E combate, vou investir. Aí que eu me encantei realmente por essa área, né? E quando eu fiz o curso, aí, pronto. Falei, é isso que eu quero. Legal. Ô Nélio, e qual foi o seu primeiro contato profissional mesmo? Qual foi a sua primeira oportunidade de emprego na área? Isso levou muito tempo? Não? Foi aonde? Foi um período assim, mais ou menos de um ano, né? Após formado como bombeiro civil e só estava com formação mesmo, né? E tinha o primeiro socorros, né? Efetuado pela empresa mesmo. E eu falei, poxa, cara, eu preciso mais de alguma coisa, né? Para encher um pouco mais o meu currículo, para ter um pouco mais de sabedoria. E fui atrás de curso de primeiros socorros, né? Realizei, né? Sou formado também pela Cruz Vermelha, né? E fui atrás de um curso de operação de resgate. Também sou emergencista em resgate, né? E fui atrás das NRs, né? Que são muito importantes, né? E daí sim que eu consegui uma vaga, né? Depois desses cursos, né? Para concorrer, né? No mercado de trabalho. Né? Bacana, ô Nélio, importante isso aí que você falou, muito importante porque já lá atrás você já viu a necessidade de que não só você ter um certificado de bombeiro civil era o suficiente, né? Isso. Eu também passei por algo parecido com isso. Aqui, por exemplo, os nossos alunos aqui da Aquafire, eles já saem com todos os certificados, né? Aqui eu falo assim, aqui a gente não fala só para os alunos da Aquafire, né? Os alunos da Aquafire a gente fala aqui em sala de aula. Aqui a gente fala para todo mundo. Mas o quanto que é importante aí na escola que vocês estão, que com certeza é uma ótima escola, que vocês perguntem sobre outros cursos que tem aí. Porque às vezes a escola não oferece o produto já com todos os cursos, né? Aqui o aluno sai com bombeiro civil já com outros 5 certificados. Pacote completo. Mas às vezes outra escola também tem esses cursos, só que vende fragmentado. Então busca se qualificar. A gente está falando aqui com o Nélio, que já está há 16 anos na área, e no início dele ele viu uma necessidade de acrescentar no currículo. Isso aí. Porque eu falo sempre assim, Nélio, é fácil esse raciocínio, porque tipo assim, você contrataria um cara que tem só o curso de bombeiro civil, que ele foi muito bem aqui na entrevista, ou um outro que foi também bem na entrevista, ele tem o bombeiro civil mais as NRs, ou mais o curso socorrista. Os dois são bons, mas ele tem mais a trazer nesse momento, ele tem mais base de conhecimento. Querendo ou não, ele acaba sendo um diferencial. Ele vai agregar. E a empresa em si, ela quer que, representando ela, aquele profissional que tem uma maior bagagem. É isso aí. E outra coisa que acaba acontecendo, eu falo isso para o aluno, você me corrige se eu estiver errado, eu falo assim, ó, você saiu agora bombeiro civil, seja aqui ou qualquer instituição.
Aí você vai ver uma vaga de emprego. Graças a Deus o mercado cresceu bastante. Sobretudo de 3 a 4 anos para cá, né? Cresceu muito, principalmente para o público feminino. Então, você vai concorrer a uma vaga de emprego. Aí, muitas dessas vagas de emprego ainda se pedem com experiência. Aí, já bate aquela frustração do pessoal que não tem experiência, acabou de se formar. Pô, mas como que eu vou ter experiência se eu não tiver a primeira oportunidade? Isso em qualquer área é assim. Desse jeito, Qualquer área é assim, não só de bombeiro civil. Como que você concorre para uma vaga de emprego sem você ter experiência? A vaga diz lá que preferencialmente alguém que tem experiência, ou será determinante, será um diferencial. Você tem que ter cursos extracurriculares para compensar a não experiência. Tô certo, Nélio? Correto. Porque correto. vai compensar, eu não tenho experiência que o Nélio tem. Porém, o Nélio tem a experiência, mas também só tem um curso de bombeiro civil. Dando um exemplo. Eu não tenho a mesma experiência que o Nélio, estou começando agora, porém, eu mesmo sem experiência já tenho o curso de bombeiro civil, eu tenho o curso A, o curso B, o curso C, o curso D. Talvez esse meu know-how de formação hoje já seja suficiente para compensar a minha não experiência. Isso. Né? Porque é uma troca. É uma troca. É uma troca. A sua experiência é uma troca com a minha. Por quê? Tem locais que você, atendimento pré-hospitalar é um exemplo. Que às vezes a pessoa se acidentou e você tem uma pegada diferente da pessoa. Falei, poxa, eu não consigo pegar desse jeito. Aí, não, vamos tentar desse jeito. Falei, poxa, legal. Vou adotar agora esse jeito também, uma situação Isso aí. de sinistro. Isso aí, muito bom. É exatamente isso. É uma troca mesmo. Uma equipe é uma troca, né? Uma troca. Eu falei até com o Santos também, que eu entrevistei aqui, que a gente falou da importância da empresa, da supervisão, da liderança, quem for, de mesclar bem as equipes, né? Você não botar um cara que está iniciando hoje com outro que está iniciando hoje. Pô, você tá com um plantão que é perigoso, né? Porque às vezes tá muito acelerado e não é daquele jeito. Então, o ideal é você mesclar, botar uma pessoa com experiência com outro que está iniciando. E aquele que está com experiência vai ensinar o mais novo, como o mais novo, olha, agora atualizou o procedimento X, aí o cara, não sabia ainda, não chegou a minha atualização ainda, eu não sabia, né? Ô Nélio, mas aí conta, qual foi a sua primeira experiência? Você trabalhou aonde? Qual empresa? Eu vim, no início eu trabalhei, minha primeira foi a Fire Rio, né? Fire Rio, eu trabalhei na Fire Rio, que hoje não existe mais. E logo após fui dando início uma para outra, por quê? Vida de bombeiro é isso aí, 12 horas, 24 horas, 36 horas, né? A gente sempre vai em busca de algo mais, né? Trabalhava nela, logo após trabalhei em outras empresas também, né? Trabalhei em alguns postos, né, de serviço, né? E sempre assim, sempre em busca de melhorar, né? Cursos também, geralmente eu faço de 2 a 3 cursos por ano, né? Só para, mesmo já sabendo, mas para ver como é que funciona um instrutor de um jeito, um instrutor de outro, para justamente ter essa pegada diferenciada. Verdade. Né? Então eu vim assim, do início, veio a Fare Rio, mas já trabalhei em outras empresas, Brasil Resgate, Fare Service, OPSEG, né? Atualmente estou na DSE Alado, né? E então a gente vai, aos poucos, a gente vai persistindo, melhorar, né? Trabalhei em hospitais, né? Como você já sabe, hospital, órgão federal, edifício, Eletrobras, Embratel, edifício Vargas, diversos prédios que eu já trabalhei, entendeu? E atualmente estou, né, no posto da Justiça Federal. Lá eu já estou há 14 anos já, né, no mesmo posto, né? E é isso aí, sem falta, né? 14 anos sem falta. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Gente, o Nélio, né, eu conheci ele nesse posto que ele está há 14 anos. 14 anos como bombeiro no mesmo posto. Cara, isso daí, imagino que para você é muito gratificante, né? E olha o tamanho do peso e da responsabilidade. Eu falo às vezes que o pessoal que já está um tempo no posto, e às vezes não esse tempo todo, tô há 3 anos aqui no posto, né? E às vezes uma fala mais de, olha, eu estou aqui há 3 anos. Tá, mas aí qual o diferencial que você dá ao posto nesses 3 anos? Você tem noção do teu papel de responsabilidade por ser o mais antigo, né? Porque é de uma grande responsabilidade. Querendo ou não, você acaba, né,
puxando para você essa responsabilidade. Por quê? Eles vão querer saber o que você sabe do prédio. Poxa, o cara é mais antigo, então ele sabe do prédio do terraço até o subsolo. Realmente é isso que acontece. Por isso que geralmente um mais antigo sempre fica no posto, né? Por quê? Ele é o responsável para passar para os novos, né, bombeiros, como funciona a edificação, né? Uhum. E é assim que funciona, né? Ô Nélio, nesses 14 anos você com certeza passou por inúmeras situações, né? Qual assim é que mais te marcou? Alguma situação, seja de atendimento direto ou algum sinistro mesmo? No caso eu já apaguei incêndio também, né? Atendimento pré-hospitalar, já fiz diversos também, suporte básico de vida, né? E já peguei, né, muitas coisas diferenciadas, epilepsia, convulsões, hemorragias, entendeu? Então eu procuro juntar tudo e manter um padrão só, porque nossa profissão, a gente tem que ter um pouco de sangue frio em relação a essas coisas, entendeu? Verdade. Não deixa se tocar com muita coisa, porque realmente é complicado. Já pai, peguei parada, paracardíaco também, né? Então há pouco tempo surgiu uma hemorragia. E a colega que trabalha comigo, né? Lá, a Nathalie, né? Trabalha comigo lá. Ela também é uma excelente profissional, né? Sérgio também trabalha comigo lá. E ela na área de primeiro socorro também, ela só consegue desenvolver muito bem, né? E pegamos essa hemorragia aí, tá? Logo quando ela veio trabalhar comigo, ela pegou a hemorragia também, que tinha um senhor trabalhando, trocando forro, né? E ele se desequilibrou. E quando ele caiu, ele meteu a mão no forro e foi a metade da... Caraca. Né? Teve uma hemorragia bem, bem grave, né? E estava na ronda, né? No horário de ronda. Eles já estavam trabalhando a madrugada toda e ela já estava fazendo o procedimento. E eu acho que isso aí, assim, não é pra mim, mas eu vejo assim, eu fico contente quando eu vejo meus colegas, né, desenvolverem. Então, pra mim, o que mais me marca, o que eu gosto mesmo, é o desenvolvimento. Não só meu, mas o desenvolvimento dos meus colegas de trabalho, né? da minha equipe. Então, isso sim, pra mim é a melhor coisa. Pô, é gratificante pra caramba, né? E você porque uma equipe, e por isso é importante a comunicação, né? Isso Eu aí. falo, às vezes tem um bombeiro que ele passa 12 horas ali e não troca uma ideia com o companheiro dele de trabalho. Eu quando troca é só bobeira, só assunto... bobeira não, é só assunto que não tem a ver com o trabalho. E aí você não desenvolveu um planejamento de alguma ação, ou tipo, nem que seja um dia, né? Fala assim, pô, vamos comigo hoje fazer a ronda. E, sabe, desenvolver, às vezes, como não existe uma comunicação, se houver um sinistro, um vai por um lado, outro vai pelo outro, né? Tem que ter um conjunto, né? Tem que fazer inicialmente, né? Pra rapaziada que tá chegando agora, os bombeiros novos formandos, né? Quando você for implantar um posto ou quando você for trabalhar em um posto, você faça um mapa de risco do local onde você está trabalhando. Do terraço até o subsolo, né? Isso é muito importante saber onde é que fica os registros, né? Tanto de água, né, da rede de incêndio, como da rede também do prédio. Para raios, né, rotas de fugas, né, isso é muito importante, né. Subsolo, em relação ao subsolo, também tem que ter um pouco de cuidado, porque você pensando que não, mas no subsolo existe gases também, né, Com certeza. vindo provavelmente dos esgotos, né. Isso é muito porque nosso gás biológico, no caso, desse esgoto, é o gás metano, que ele é altamente inflamável. Às vezes sim, que você vê lá, você passa na rua e você vê o subsolo fedendo. Você passa de um lado ao outro, pô, tá fedendo pra caramba. Aqui esse fedor é justamente o gás metano, que ele é altamente inflamável. Então tem que ter... Quando sentir isso, tem que fazer, o que você tem que fazer? Pedir uma limpeza do esgoto, com aquele caminhão, né? Faz aquela limpeza na rede, que é muito importante, cara, porque isso é perigoso demais, né? Verdade. Para evitar uma possível explosão, né? Conhecer o registro, né? Os registros de gás, né? Da edificação também. Isso faz parte da ronda, né? Além do checklist, né? Saber como é que tá corrimão,
as escadas estão com, né, com aquelas fitas antiderrapantes, né? Se tem rota de fuga, os sinalizadores, isso aí é muito importante, cara. Isso faz parte da nossa profissão, entendeu? E é o dia a dia, né? E é o dia a dia. Dia a dia. Na E Honda subsolo você... ainda tem os carros também que desprendem também. Isso, o famoso dióxido de carbono, que também Isso se aí. você trabalhar em um local totalmente confinado, do nada você está conversando com a pessoa, do nada você desmaia. Exato. Entendeu? Você apaga ali sem você saber que... Sem perceber. Sem perceber, entendeu? Exato. O Nélio, muito importante isso aí que você falou. Verdade, o pessoal às vezes fala assim, pô, mas tá um cheiro aqui, tá um cheiro ali. Ou então, às vezes, você encontra a pessoa fala, não, é assim mesmo. Verdade. Esse é o mais comum, né? Cara, é muito não, é importante. assim mesmo, tá aí há anos assim. Pô, mas então, deu sorte que tá há anos e não Ainda deu um problema, né? É isso aí, não deu nenhum problema. Eu lembro que lá, às vezes tinha, não lembro qual era um andar, do prédio do lado. Lembro que tinha uma cozinha industrial, sim, né? É verdade. Aí volta e meia, pô, cheiro de gás. Aí eu lembro que eu fiz uma ronda com cheiro de gás. Falei, porra, porque o bombeiro, quando começa assim, né, a gente parece até um cachorro, né? Fica quer sentir cheiro de tudo, né? Jeito. E aí eu fui e falei, caramba, pô, não, vou falar lá com o Nélio, mais antigo, vou falar com o mais antigo. Aí falei com o Nélio, qual andar? Então andar. Não, vamos lá. Não deixou de ir lá, isso é muito importante, porque tipo assim, é assim mesmo, não, é do prédio do lado. Não, ele foi lá para poder ver se realmente era a mesma coisa que ele já, que verificar o já local, tinha visto. Aí ele foi lá, mesmo assim fez uma varredura e identificou que não é o mesmo que o prédio do lado. E também informou o prédio do lado novamente. Isso, né? Porque estava com um vazamento, né, de gás e geralmente era na hora do almoço. Porque era uma cozinha, né? Um restaurante, cozinha, alguma coisa. Próximo mesmo do prédio lá onde a gente trabalhava, entendeu? Nélio, uma atividade muito comum, né? Não só lá no Postman versus Post, é o acompanhamento de serviço, né? Fala pro pessoal aí que às vezes pensa assim, pô, não tem necessidade de estar lá acompanhando o bombeiro, pô, o cara tá só ali pintando, o cara tá fazendo a limpeza da fachada do prédio, mas já tem um profissional dele lá. Qual é a importância do bombeiro civil nos acompanhamentos externos e internos? Bom, o bombeiro tem que acompanhar, primeiramente, porque tem que cobrar os EPIs, né, dos funcionários. Porque se tiver algum problema, quem vai agir vai ser nós, né? Exato. Vai ser a gente, né? O acompanhamento em relação à fachada, né, tem que ser feito em relação ao isolamento, né? Sempre faz essa medição de mais de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, né, dependendo do serviço que está sendo efetuado, né? Para justamente evitar riscos, né? Tanto pedestre, né, como para quem está trabalhando no prédio, né? Isso é muito importante, o acompanhamento, porque de repente você está numa pintura, o cara só está pintando, pô, mas ele está usando uma máscara ali de proteção? Não está. Pô, ele pode desmaiar. Isso aí. Porque tinta também, né, solta gases, entendeu? Porque às vezes tem um ou outro que pode querer fumar. O bombeiro tem que estar lá justamente para, meu amigo, não pode fumar aqui não, cara. E quando então é troca de carpete, que eles vão fazer o uso serviço de cola. De cola, isso é brabo. Cola, geralmente vai o prédio todo, né, o cheiro, o gás, né, vai o prédio todo. Então é muito importante, cara. Bom, rapaz, vamos devagar, faz serviço na semana ou à noite, não fume. Mas não fume. Quer fumar? Vai em um local reservado, né, fora do local de serviço, porque em espaço confinado vai ter explosão. Ô Nélio, sabe o que eu fico às vezes abismado? Em vários lugares que eu passei e às vezes vendo uma simples foto que aquele bombeiro ou alguém postou do cara acompanhando o serviço. O bombeiro vai acompanhar o serviço, vamos botar assim, um serviço de cola, que seja lá, de carpete, essas coisas, ou algum serviço de solda. E aí ele pura e simplesmente, ele não leva nenhum extintor adequado para aquele local, para aquele trabalho. Por exemplo, tá tendo sei lá, tá testando algum maquinário energizado. E aí no local não tem ali já próximo o extintor adequado, ele também não percebe o risco que é ele não levar.
porque o tempo, resposta dele vai ser muito mais demorado dele vir buscar, né? Porque antes de você realizar um acompanhamento, você sempre tem que lembrar que tem que ter a famosa avaliação da cena, né? Isso aí. Porque você não pode deixar isso passar de jeito nenhum. Antes de ocorrer o serviço, você vai lá no local, observa, vê se tem material combustível, né? Vê se tem alguma coisa, pode até chegar e machucar, né, as pessoas, né? Você faz essa avaliação da cena, né? Pô, não tem extintor, qual extintor que eu vou querer utilizar aqui? Pô, já deixa nos locais posicionados, né, específicos e acompanhe. Cobra EPI, não deixe de cobrar EPI mesmo, né? E o serviço tem que continuar, cara. Mas o bombeiro tem que estar presente, de qualquer jeito. Perfeito, Nélio. Nélio, uma coisa também que eu costumo ouvir do pessoal, desde quando eu estava trabalhando na ativa ainda, como de bombeiros que eu conheço, ou que saíram daqui e trabalham, e falam assim, pô, instrutor, tal, o que acontece? Foi fazer um acompanhamento de serviço, o cara foi trabalhar ou com pintura, vamos botar com pintura, dar um exemplo aqui da pintura, e ele não estava com a máscara ali, não estava com a máscara adequada para ele usar. E aí eu falei que ele não podia exercer aquela atividade ali, sem aquele EPI. Mas aí falaram para mim que era para deixar assim mesmo. Qual é o papel do bombeiro quando uma administração, digo alguém acima da gente dentro da gestão, uma administração, ou o gestor, ou quem for, ou às vezes até o chefe de segurança, se naquele posto está acima da gente, no sentido de cargo ali e tal, quando ele fala assim, não, deixa assim mesmo, porque precisa fazer hoje. Qual é o papel desse bombeiro? Hoje eu falo para eles o seguinte, olha, nesse posto tem técnico de segurança, porque ele está acima de você nessa posição. Na verdade, até ele seria quem ia checar o equipamento e tudo mais. Ah, não tem, vamos botar um cenário que está só você mesmo. É só você o bombeiro. E aí fala para você, deixa assim mesmo. Eu falo para ele que a melhor arma dele é o livro. Isso, muito importante isso aí. Eu ia falar justamente isso. Livro, né? Se não tiver como embargar a obra, né? Porque bombeiro civil tem essa autonomia, sim, de mandar parar, embargar a obra, entendeu? Isso, oferecendo um risco, né? Isso aí, porque não é somente risco para a pessoa, também mas para terceiros, entendeu? Vai para o livro de ocorrência. Nome de quem está liberando, entendeu? Nome do funcionário, se for servidor ou não, né? E a arma do bombeiro realmente é o livro, né? O livro de ponto, que ali sim você vai botar tudo que está acontecendo, desde o começo do serviço até o final, né? Exato, porque assim, eu até conto para eles assim, eu passei por uma situação que fui fazer, o rapaz foi trabalhar em altura, mostrou lá o equipamento para mim de altura, mas o equipamento não tinha condições de usar aquele equipamento e aquele equipamento oferecer uma segurança para ele. E é engraçado, modo de dizer, engraçado, que a gente está ali para determinar um trabalho seguro para aquele colaborador, mas conscientizar ele que a gente está sendo chato, entre aspas, não é chato, né? Está cobrando algo que é para a segurança dele, é complicado de fazer ele entender isso, porque na cabeça dele eu estou atrapalhando o trabalho dele, né? Então eu falei o seguinte, olha, beleza, você tá, pô, mas eu tô com cinto. Aí eu falei, não, você tá com cinto, mas cinto aí não tem condição, pô. Tava desfiado e tudo, eu falei, cara, não dá. Ali, pô, mas eu vou trabalhar aqui, cara, não dá nem 3 metros. Eu falei, pô, mano, se você, deixa eu te jogar desses 3 metros pra baixo aí pra tu ver. Então, assim, o que você falou é muito importante, que o risco não é só pra ele, o risco é pra ele, pro rapaz que tá na equipe dele também, que tá ali fazendo, elevando o equipamento para ele e tudo mais. O risco dele pro prédio em si, na parte do... Como é que eu ia falar? Bate aqui, pode bater num vidro, vai quebrar, além do prejuízo financeiro. Se cai dali, por exemplo, ele está no andaime, o andaime se cair junto com ele, que distância ele vai cair? De repente vai além do isolamento, por isso é importante que você falou, o isolamento. Né? Ele falou, pode ser de 1 metro, 1,5 metro, até 2 metros, porque depende
qual o raio de queda, né? Isso aí. Então, tipo assim, aí eu fui e falei, ó, não pode. Aí aí ligou para a empresa, né? Aí a empresa ligou pro administrador, e o administrador falou, não, manda liberar aí porque amanhã tem que estar pronto isso aí. Aí eu falei o seguinte, olha, e é frustrante, né? Quando acontece isso, porque você fala assim, caraca, eu sou autoridade nesse assunto, eu não tô aqui para embarganhar a obra. Avaliei o risco. Eu não tô aqui para embarganhar a obra, eu tô aqui para analisar o risco. Isso aí. E esse risco, na análise, é muito grande. E a gente não tá aqui para correr esse risco, né? E aí, beleza, o que eu fiz? Livro de ocorrência, nome, já tinha colocado o nome de quem ia trabalhar, que a gente sempre tem que colocar, o nome da pessoa, o número de documento, o nome da empresa, e botei o mesmo, não estava com o EPI correto, tal, oferecendo risco para o mesmo, mas também ao local. Discriminei bem bonito, aquela dissertação, né? Tem que escrever E coloquei ali, mesmo passando todos os riscos ao gestor tal, ou mesmo ainda assim Liberou optou por correr o risco e levei para ele assinar. Isso. Falei, aí. seu João, dando um exemplo, o nome dele não era seu João, seu João, olha, então tudo bem, tá? Vou liberar o pessoal lá, eu só vou precisar para eu justificar a minha empresa também, que o senhor liberou, tá bom? Tá aqui. Bota Quando o Nélio, Bota quando ele ele pra começou a ler, ele começou a fazer assim, ó. Mas tá muito ruim esse cinto mesmo? Eu falei, tá, pô, eu trago pra você aqui agora. Aí ele falou, vê se eles conseguem vir amanhã. Cadê o número da empresa? E ali foi muito interessante porque eu fiquei muito chateado quando ele liberou. Mas depois aí eu falei, não, tudo bem, vou me resguardar aqui o livro. Isso aí. Só que quando ele leu o livro, que eu levei para ele o livro, ele leu e ele conscientizou. Ele não conscientizou do risco, ele conscientizou do risco para ele, que ele estava assumindo um risco muito grande. E aí eu acabei tocando ele dele olhar para a parte da prevenção mesmo. Porque agora quem estava assinando era ele. Isso aí. E aí ele foi e mandou, não, liga para a empresa, fala que não está correto, tem como você tirar uma foto? Tem como tirar uma foto. E ali eu falo para os bombeiros o seguinte, argumenta, mas não é ir lá, não vai fazer assim porque não pode. Não, vai lá de forma técnica, explica os riscos, né, Nélio? Isso aí. Porque você tem que conscientizar o outro lado. Você tem que convencer a pessoa que ela possa ser um risco, não somente para ela, né? Porque o risco dela pode passar para a gente também. Tem que chegar com a técnica, com calma, né? E aí, meu camarada, beleza? Como é que tá esse negócio aí, cara? Pô, isso aí não tá legal não, cara. Esse cinto aí, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando talabarca. Como é que você vai jogar aí em cima e vai se prender? Se você escorregar. Pô, aí ele começa a pensar, realmente você não tá certo não. Vou pedir para a empresa. Você tem que pedir para sua empresa, porque senão eu não vou liberar seu serviço. E é assim que funciona. Isso aí, argumentar, porque a ideia ali não é ficar debatendo, é só de Ninguém conscientizar. ninguém quer embargar serviço de Ninguém ninguém. quer embargar serviço de ninguém. E tipo assim, outra coisa também que acaba vendo, o profissional tá trabalhando andaime. Andaime, meu irmão, é a festa de erros, né? O cara tá trabalhando no andaime, ele não tem uma linha de vida, ele não coloca a linha de vida, aí ele pega o talabarte e coloca no próprio andaime. Ou seja, se cair o andaime, cai com ele, junto, cai tudo junto. Não tem nenhuma proteção. Ô Nélio, falando de livro de ocorrência, eu acho um tema muito importante, livro de ocorrência, né? A gente vai tratar com você 2 temas muito importantes. A gente falou aqui do livro de ocorrência, que é a arma que o bombeiro civil tem, né? Como o pessoal que é vigilante também, que usa livro de ocorrência, pessoal de manutenção, sempre a gente ouve que a caneta é a nossa arma. E de fato para quem trabalha de forma técnica, a caneta é muito importante. Você tem um livro de ocorrência, algum registro, a caneta é a sua principal arma. Nélio, eu nesse tempo que eu trabalhei na área, você muito mais tempo que eu fico de bobeira quantas vezes assim as pessoas não dão importância, a equipe não dá importância para o livro. E já me peguei dentro de equipe que a gente acabou dando esse mole aí. Mas eu vejo o quanto que tem gente que não liga mesmo. De passar o plantão inteiro e não fazer o livro.
deixar pra lá, e normalmente quando chega naquele horáriozinho, troca de plantão, o pessoal quer ir rápido, embora, e às vezes, não, vou botar a ocorrência amanhã. Eu não tô nem falando sobre não fazer, mas não registrou ao longo do dia as atividades. E uma vez não registrado, não existiu aquilo ali, não existiu aquele trabalho. Qual é o papel e a importância de verdade do livro de bombeiro, o livro para o bombeiro? Fala pro pessoal. Tá, vamos lá. Se você não registrar o serviço determinado que você mesmo acompanhou, no outro plantão pode vir um gestor do contrato, alguém acima da gente, perguntar como é que foi o serviço. O plantão já passou, né? E os colegas do outro turno vão pegar o livro para ver se houve acompanhamento, etc e tal. Você vai pegar o livro, poxa, não tem nada relatado no livro. Pô, não teve serviço, porque o colega não relatou. Aí o gestor, ou o nosso superior, supervisor, fala, poxa, mas teve serviço, e o bombeiro acompanhou. Por que que ele não assinou no livro? Ocorreu alguma coisa, né? Teve algum acidente para ele não relatar? Então isso é muito importante. Daí sim, esse problema, porque se você não relatar, isso pode vir contra você, né? Que você não relatou, mas não aconteceu nada no serviço. Eu só esqueci de relatar. Não, tira esse bombeiro. Troca esse bombeiro. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Ele não relatou, então por que ele não relatou? Está escondendo alguma coisa. Não, ele apenas esqueceu de relatar, mas o supervisor ou o gestor não quer saber disso, entendeu? Você tem que relatar sim, entendeu? Tudo que aconteceu. Até porque, Nélio, eu uma vez falei assim, até mais recente isso, né? Que eu observei que tinha um plantão que eu rendia, nunca tinha nenhuma ocorrência. Né? E ocorrência não é só o sinistro, ocorrência é a atividade ao longo do dia. Que muita gente confunde, acho que ali é ocorrência para colocar só quando houver um sinistro, um atendimento. E não é isso. A ocorrência ali você vai colocar a sua atividade ao longo do dia. Né? Você, desde no livro você tem lá a parte que... livro tem sempre o padrão do posto, né? É sempre a primeira folha, é aquele padrãozinho. Tem que ter o cabeçalho direitinho. O cabeçalho direitinho, esquecer, colocar a equipe que está ali fazendo parte, o material carga recebido, se ele está checado, tal. Se os horários de ronda. Aí você vem para a ocorrência, que é as atividades ao longo do dia que você foi fazendo. E aí eu comecei a notar que eu já estava ali naquele posto, já tinha pouco tempo, mas assim, já tinha mais de 2 meses, e eu falei, caramba, cara, nunca tem ocorrência. E, pô, diurno, eu era noturno, falei, pô, diurno, que tem mais atividades ainda, né? E era um edifício comercial. E aí, um dia, quando eu fui render, eu falei, ô bombeiro, deixa eu te falar, cara, pô, aqui de dia, eu já até tirei plantão aqui, pro outro rapaz aqui de dia, cara, por que você não coloca ocorrência? Aí, não, mas tem ocorrência não. Falei, cara, mas você não faz um acompanhamento, você não vai lá na VGA, você não mexe em nada? Não, faço. Quando o pessoal vai fazer rebaixamento, eu mexo, faço a drenagem. Falei, então, você não coloca isso no livro? Não, mas isso aí não é nenhum sinistro, pô. Aí eu falei, cara, a ocorrência no livro, o que quer dizer ali no livro? A ocorrência não é só a ocorrência do sinistro, é a ocorrência... Você foi chamado para fazer alguma situação. A brigada foi solicitada. A brigada foi solicitada para fazer um acompanhamento de um evento. A brigada foi solicitada para acompanhar um serviço X, né? E eu vejo que o pessoal, às vezes... E isso também, o Santos estava aqui, também um outro estado que a gente teve, ele falou também sobre isso, que ele era supervisor lá no Projac e que o gestor lá queria diminuir um posto de serviço dele, né? Com 2 bombeiros. Ele falou, mas diminuir por quê? Pô, porque o pessoal lá não tem atividade necessária. Pô, não tem atividade, o que mais tem? Pô, mas eu não vejo nada, que o gestor também só queria ver o seguinte, eu não vejo nenhuma ocorrência lá, nenhum sinistro. Ele falou, não, pô, você me aguarda aqui um pouquinho. Ele foi lá, pegou o livro e mostrou as inúmeras atividades que tinha ali no livro. E o cara falou, ó, se não tiver lá, não tem mais nada disso aqui. E ali foi a importância daquele livro para manter aqueles 2 empregos. Isso aí. Então, é desse jeito que funciona. Essa é a importância, né? Nélio, e falando de algo também muito importante, em qual até eu citei você aqui, a importância da ronda, né? Eu tive recentemente um feedback de um ex-aluno até,
um ex-aluno muito bom durante o curso, garoto muito bom, mas ele pecou por entrar num posto, colocar ele com o outro antigo do posto, que é o ideal, né, para ele estar pegando um feedback, mas quem é esse outro antigo? Será que ele é um antigo bom ou um antigo ruim? Né? E pelo visto não era um bom profissional, que falou para ele que não precisava fazer ronda naquele posto. E ele, pela falta de experiência dele, mas também um pouco omissão dele, até falei isso para ele, eu dei esse feedback para ele, porque eu acho que a gente tem que falar para ele, pô, cara, isso aqui foi o teu erro, né? É o nosso papel. E aí ele falou, pô, então eu fazia, ele, pô, não precisa fazer não. E aí eu fui e deixei de fazer por alguns plantões. E aí a gestão viu que não tinha feito. Pô, acho que foi isso. Eu falei, cara, com certeza foi isso. Então, tipo assim, aí eu conscientizei ele e tal, que ele já tinha aprendido no curso, mas conscientizei, cara, olha o que você deixa de ver quando você não faz uma ronda. E além de que você vê, você deixa de ser visto. Pô, esse bombeiro só chega, entra na sala e vai embora. Fica lá até a hora de ir embora. Então ali você também é um modo de você se mostrar ali necessário naquele posto, não é isso, Nélio? Fala pro pessoal a importância da ronda aí. Bom, a ronda é uma das armas do bombeiro, né? Porque ali você vai se resguardar realmente e vendo que seu trabalho é válido, entendeu? Porque você vai checar todos os equipamentos, querendo ou não, a câmera vai te pegar. Se Exato. você entrar em um local, na casa de bomba de incêndio, você vai entrar, você tem que checar, né? O nosso supervisor vai olhar, vai dar uma olhadinha, fala, pô, o bombeiro tá checando a casa de bomba de incêndio. Pô, beleza. Vai olhar, pô, ele tá olhando o registro de SPK. Pô, show de bola. O bombeiro tá passando no corredor, o que ele tá fazendo? Pô, tá mexendo no extintor, deu uma olhada pra ver se tá... Pô, o manômetro tá legal. Tá olhando as salas, pô, não é você parar e passar direto, correr do corredor, dessa escada, correr de novo, não. Para, fica um tempinho naquele andar, dá uma olhadinha lá pra dentro da sala, olha, mexe no extintor, vê se tá tudo legal, se o gatilho tá legal. É esse jeito que é a ronda, entendeu? Você vai fazer minuciosamente, vai evitar praticamente 99% aí da sua ocorrência aí. Através da ronda. Como eu disse lá no outro, né? O Nélio, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Nélio, eu comecei a fazer uma ronda mais uma varredura mesmo, que o Nélio abria casa de bomba. Pô, mas você viu se testou, fazia o teste lá na bomba para ver se ela estava entrando. Botava a mão para ver se, pô, aqui entrei, tá quente, caramba, se eu tivesse aberto a porta eu não sabia como é que tava lá o ambiente lá dentro. E aí eu passei, né, foi muito bom isso pra mim, porque em diversos postos o bombeiro trabalha sozinho. Assim, só tem um bombeiro, que não é o adequado, mas... Mínimo seria 2. Seria 2. Mas tem posto que tem um. E aí eu falei assim, caramba, pô, eu vou fazer minha ronda, tal, mas eu tenho que ter a minha equipe de apoio, que vai ser o vigilante que trabalha comigo, o porteiro que trabalha comigo, o profissional de manutenção. E aí, cara, eu aprendi muita coisa com esse pessoal dessas áreas, porque eles têm um olhar ligado à área dele. Mas às vezes aquela área dele ali pode me dar um problema, então eu comecei a ter um olhar mais amplo. Por exemplo, eu comecei a gente fala, fechar com o pessoal da manutenção. O pessoal da manutenção ia fazer lá uma ronda dele preventivo, um trabalho preventivo numa casa de máquina. E aí ele mexia naquilo ali e falava, pô, mas o que é isso aí? Não, porque isso aqui pode dar um problema tal. Aí eu falei, pô, quando eu for fazer minha ronda eu vou ficar ligado se ali não tá dando problema tal. Para eu avisar ele logo, porque ele pode ter mexido agora e daqui a pouco na minha ronda dá aquele problema. E eu também num local que não tivesse cara de manutenção, agora já aprendi isso aqui. Porque, tipo assim, o seu Magno estava aqui também, ele falou sobre colocar o dorso da mão no quadro elétrico. Ele falou, pô, eu fazia isso aqui. Caramba, tá pelando isso aqui, não é normal. Isso aí. Então deixa eu ir lá falar com o rapaz da manutenção. Corre lá que tem alguma coisa de estranho. Não tem normalidade não tá nisso. Normal, não tem normalidade nisso. Então, tipo assim, a ronda, ela tem uma função muito importante
Porque é na ronda que você exerce o que o bombeiro é, né? Que é o prevencionista. Na prevenção ali que você pega tudo. Você Preven- não deixa acontecer na sua prevenção, entendeu? Porque às vezes você passa, não que você não vai acontecer, digamos assim, você passou na ronda, permanenciado, 30 segundos depois, o extintor estourou. Um exemplo, o extintor estourou no andar tal. Alagou um pouco, né? Molhou um pouco o corredor e digamos que deu um curto, né? No automático geralmente fica no chão, né? De edificação. O bombeiro foi lá, apagou esse e tal. O gestor do contrato vai olhar pelas câmeras para ver se você realmente passou naquele andar, né? E vai lá pegar para puxar o horário pelo CFTV, tudo certo. Tipo, o bombeiro passou. O bombeiro acabou de passar, surgiu a ocorrência. Pô, mas ele passou, entendeu? Como ao mesmo tempo, se ele passar e tiver um problema ali e ele não fizer nada também, né? Também, mas também tem aquela situação. Passou, olhou, Foi conivente com o erro, pegou né? também. Pegou justamente aquilo ali. Fazendo, né? Entendeu? Pegou fazendo uma ronda. Eu falei, caraca, consegui evitar um sinistro na minha ronda. Entendeu? Também tem muito disso. Muito disso. Ô Nélio, qual é o papel importante do bombeiro no posto na conscientização das pessoas que trabalham ali? Por exemplo, você trabalha num órgão federal, né? Tem diversas pessoas que trabalham ali nas repartições, nas seções, e fora as pessoas que vêm de fora. Essas que vêm de fora é mais difícil um pouco conscientizar. Mas aqueles que trabalham ali, qual é o papel do bombeiro na conscientização dele desde, olha, não deixa a porta de incêndio aberta, não deixa ela destravada porque é mais fácil para poder sair, não fuma aqui. Qual é o papel do bombeiro assim? No início, a implantação de posto, principalmente, né, é um pouco mais difícil, né? Porque primeiro você tem que pegar a confiança, né, dos funcionários, né, para depois você exercer aos poucos mudando um vício deles, né? Processos principalmente que estava obstruindo, né, algumas caixas preventivas de incêndio, né? Isso a gente conseguiu acabar com isso. Teve uma servidora uma vez, né, que fez um curso de brigada de incêndio, né? Brigada de incêndio, não foi nem de bombeiro civil, BVI. né? Que é bem menos carga horária. Uhum. E veio eu na ronda, daqui a pouco ligaram, né? Solicitaram o bombeiro no andar dela e eu fui correndo, né? Pra saber o que estava acontecendo. Ela, bombeiro, tá errado isso aqui. Eu falei, poxa, tá errado. Eu olhei, pô, passei já na ronda, não vi isso, não, tá errado aqui. Ela, não, porque eu fiz o curso de brigadista. Eu falei, ah, tá. E tá errado isso aqui. Eu falei, o que que tá errado? Aí ela, tá faltando um extintor aqui. Eu olhei, poxa, no andar, tá faltando um extintor, tem que ter 3 extintores aqui. Aí um de CO2, um de água e um de PQS. Eu falei, ah, tá. Então tá, pra que você quer ter um extintor de PQS no seu andar? Não, porque se der curto no meu computador, eu vou utilizar o meu extintor de PQS. Eu falei, mas por que se você tem um de CO2 ali? Mas ele também não serve. Serve. Mas eu tive que explicar, mas ele vai danificar seu computador. Por quê? PQS significa pó químico seco. Isso. Beleza, mas ele é um pó úmido. Que quando ele entra nas repartições do equipamento, ele gruda. Ele umedece o equipamento. Vai estragar seu equipamento. Você vai tacar o PQS no seu computador? Aí ela parou, olhou. Realmente não está faltando extintor aqui não. Os extintores andares estão corretos. Aí é uma coisa que a gente passa com o tempo e vai conscientizando, né, os funcionários. Não obstruir as escadas de emergência, não deixar nada na escada de emergência, que ela tem que estar livre, né, de qualquer acesso. Rota de fuga não pode ter nada obstruindo, cadeiras, mesas, né? Tudo isso pede para retirar, entendeu? Na ronda você pega, você bate e você passa também para os funcionários. Aos poucos eles vão pegando o jeitinho e pega a nossa confiança. Uhum. Por quê? Passou o bombeiro, pô, o bombeiro está no prédio, o bombeiro está checando o prédio. Então eu posso ficar tranquilo trabalhando o dia todo aqui, que tem bombeiro de dia e também tem bombeiro de noite. E o papel do bombeiro é dar essa sensação de segurança. Isso aí, é isso aí. Saber que, olha, fica tranquilo que a gente está fazendo o nosso Estamos trabalho aí. aqui. Qualquer coisa você sabe que pode chamar, Pode acionar. que a gente vem correndo aqui para saber o que está acontecendo.
Nélio, você não prega mais peça nos bombeiros novos quando manda fazer a ronda não, né? Porque o pessoal antigo quando manda o bombeiro novo, olha só, eu vou te dar um bizu, hein? Vai fazer a ronda no teu prédio, 10º andar, e vai mandar você subir andar por vez. Tem que ter o batismo, né? Tem que ter o batismo. Tem que ter o batismo. Bombeiro civil, você começa lá de cima e vai descendo, hein? Ô Nélio, olha só, engraçado, eu falei esse negócio de fazer a ronda, que o padrão é esse, né? A gente vai pro último andar, terraço e vem fazendo a varredura descendo. Lembrei de uma situação. Certa vez eu ouvi, né? Tantas vezes já ouvi, mas uma vez eu lembro que eu ouvi que sempre o bombeiro civil... o bombeiro civil não tem um porquê de ter a sala da brigada de incêndio. Né? Pô, pode ficar aqui mesmo na recepção. Né? O bombeiro civil pode ficar aqui no CFTV. Bombeiro civil... Por que o bombeiro civil tem que ter uma sala da brigada de incêndio, como o profissional de vigilância tem a sala de segurança dele? Sim, na nossa sala, né, a gente tem os nossos equipamentos, né? Não pode ser até em portarias, mas só que tem que ter o local da brigada de incêndio, né? Tem que ter a nossa sala. Por que é muito importante? Porque dali a gente pode controlar sim. Um bombeiro ficando na sala, né, que é o mais provável, e o outro fica em portaria, faz o revezamento. Porque se tiver algum problema, algum sinistro, o primeiro bombeiro, até para a rapaziada que está chegando agora, um bombeiro fica na sala, o outro fica lá. Acionou a brigada, o bombeiro que está na portaria vai lá, até ocorrer. O outro que está na sala já vai se preparando, porque você não sabe o que está acontecendo. Adianta já a ocorrência, que quando chega lá pode ser até um alarme falso, mas o bombeiro que está na brigada já está equipado, que se chama princípio de incêndio, ele já está equipado. Ele já está equipado. Vai atrás, entendeu? Por isso que tem que ter a nossa sala. Por quê? Para justamente ter essa agilidade, né? Chamou, um vai, o outro fica aguardando. Não fica aguardando sentado, esperando, vou esperar ele chegar, falar o que é, não sei o que está acontecendo. Não, acionou a brigada, ou tá os dois, ou três, um corre para a brigada, já vai se arrumando. Já se arrumou, acionou a brigada, já se arruma. Se arrumou, o outro tá chegando, alarme falso. Mas você já está equipado se precisar. Perfeito, Nélio. Isso aí é muito, muito bacana, porque o que você falou é muito importante. Se possível, até na brigada ter um ramal. Isso. Porque às vezes o sinistro, o bombeiro que está ou lá na portaria, ou está lá não o que está na base, estou falando aqui de dois, um exemplo de dois bombeiros, igual você falou. Um está lá na base, na sala, e o outro está lá fazendo um acompanhamento, ou está lá na área aberta. Teve a ocorrência que falou direto com aquele bombeiro de área aberta, ele vai lá e comunica em rádio ao bombeiro da brigada. Brigada, fui solicitado para um atendimento de um acidente. Eu já sei que em vez de equipar, eu já pego a prancha, já deixo tudo. Primeiro socorro, a maletinha, primeiro socorro. O colaborador aqui está informando sobre uma queima em tal local, já bota a roupa. Um cheiro de queimado, andar tal. Isso aí. Mas você já vai... Agora, quando tem um ramal, é muito importante também, porque a equipe que faz a utilização do rádio, normalmente é o bombeiro civil, a vigilância, a manutenção, às vezes o pessoal da ASG, mas não os colaboradores dos andares. E a importância do ramal, porque se ele já diz que é o número de ramal da brigada, né, é muito mais fácil do que ele ainda identificar alguém que tem rádio para comunicar a brigada. Né? Muito importante. Seria uma ligação direta, digamos assim, com o próprio bombeiro. Isso aí. Então, porque eu já vi muito pessoal falar assim, isso passa muito pela falta de conhecimento mesmo. Que o cara fala assim, mas a brigada não precisa, pô, aqui não dá não para você ficar aqui. Então é complicado, porque tem equipamentos, nossos equipamentos, que é da empresa, então também tem valor, tem um custo alto ali, e a gente é responsável pelo equipamento quando a gente assume o serviço. A necessidade de que ali você não vai ter melhor armazenamento daquele equipamento, igual numa sala, maior segurança do equipamento. E, por exemplo, imagina um bombeiro numa portaria ou num CFTV sair colocando a roupa ali, isso né? aí. Não é o local apropriado. E também já ouvi o seguinte, por exemplo, certa vez eu orientei, a gente não tinha implementação de posto, é sempre mais complicado, igual você falou, não existia bombeiro civil, então eles
não sabe o papel do bombeiro civil ali, você ainda vai ter que fazer um trabalho de conscientização, de mostrar o valor de você estar ali. E aí eu falei, ó, preciso de uma sala de brigada. Aí eu falei, preciso de uma sala da brigada. Preciso de uma sala da brigada. Ah tá, então vi a sala da brigada. Porque eu vi que diversas salas ali, pequenininhas, dava para fazer uma sala da brigada. E aí eu fui e falei, olha, tem uma sala da brigada lá no 16º andar. Seria uma ótima sala da brigada. Próxima à casa de máquina, não tão próximo, mas próximo. E aí eu lembro que orientaram assim, ó, foi até engraçado. Pô, mas o bombeiro civil vai ficar lá em cima, na brigada, pô, a gente não vai nem ficar vendo ele. E aí, pô, lá em cima ninguém tem acesso a você. Eu falei, pô, então, deixa eu te explicar, porque talvez você tá tendo uma visão pra gente igual você talvez tenha para um outro nicho de trabalhador. A brigada de incêndio pensa o seguinte, tem uma ocorrência no 10º andar, é mais fácil eu descer até o 10º andar ou mais fácil eu subir até o 10º andar? Uma vez que se tiver um incêndio, o elevador não funciona, pois chega rápido. Então eu vou ter que subir 10 andares. Ou é mais fácil do 16º descer 6 andares? O que é mais rápido? Aí o cara falou, não, o mais rápido é descer. Eu falei, então, é questão de agilidade no atendimento. Se você tá pensando assim, pô, vou botar um bombeiro civil lá e vai ficar lá. Aí realmente, ele tá fazendo o trabalho errado. O bombeiro civil não tem que ficar lá dentro da sala dele. Você tem que ver ele aqui pelo menos a cada de 1 hora, de 2 horas fazendo ronda. Isso aí. Né? Checando os equipamentos, olhando a edificação, andares por andar, até chegar à portaria. Isso aí, até chegar à portaria. Nélio, a gente está encaminhando aqui para o final do podcast, tem muitos assuntos aí que a gente poderia tratar, muitos mesmo, mas dá um recado para o pessoal, para os bombeiros civis, que ou estão iniciando agora a sua carreira, ou mesmo os que já estão há mais tempo até que a gente, mas às vezes pecam em algumas coisas. Dá um recado para eles, alguma coisa que você acha importante conscientizar. Bom, o que não pode faltar, né, na nossa área realmente é as rondas, né, para evitar o maior possível riscos, né. Faça lá, não faça sua ronda correndo, faça a ronda bem devagar, cheque os equipamentos, entendeu? Você tem 12 horas de plantão para você fazer isso, então você fica lá, vai do terraço até o subsolo. Isso aí eu acho que é muito importante para todo mundo. Perfeito, Nélio. Nélio, obrigado. Prazer te ver de novo aí. Espero em breve poder trazer você aqui para se comunicar também com os alunos um dia, de repente, estar falando para eles. Aqui a gente fala para todo mundo, mas nada como presencial também, né? Essa era digital é legal, mas o presencial não pode se perder, né? E o pessoal aí fica aí no aguardo do próximo Firecast, o podcast oficial da Aquafire. Eu vou pedir mais uma vez, estou ficando bom nisso, hein, Nélio? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta e ativa o sininho para poder chegar a notificação do novo vídeo para você, tá bom? Fique com Deus aí.